Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar em um dos livros mais intensos, estruturais e estratégicos de toda a Bíblia, o livro de Atos. Aqui não estamos diante de um novo evangelho, mas da continuação direta da história iniciada por Jesus. O que começou com ensinamentos na Galileia, confrontos em Jerusalém e culminou na cruz e na ressurreição, agora se transforma em um movimento que atravessa fronteiras e alcança o coração do Império Romano. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. Contexto histórico e autoral. O cenário é o primeiro século da era cristã. O Mediterrâneo está sob domínio absoluto de Roma. O imperador governa por meio de procuradores e legados espalhados pelas províncias. A Pax Romana garante relativa estabilidade política, enquanto estradas pavimentadas conectam regiões estratégicas como Síria, Ásia Menor, Grécia e Itália. Essa infraestrutura, construída para fins militares e comerciais, acabaria servindo também como corredor de expansão da mensagem cristã. Jerusalém vive sob tensão constante. A cidade está sob administração romana direta. O templo ainda está de pé neste momento inicial da narrativa, funcionando como centro espiritual e símbolo nacional. Fariseus, saduceus, escribas e o sinédrio disputam autoridade religiosa. A memória recente da crucificação de Jesus ainda é um evento sensível. O autor do livro é tradicionalmente identificado como Lucas, o mesmo responsável pelo terceiro evangelho. A continuidade literária é evidente. Atos inicia fazendo referência ao primeiro livro, dirigido a Teófilo. O estilo do grego é elaborado, organizado e cuidadoso com detalhes geográficos e políticos. Em determinados trechos surgem as chamadas seções nós, indicando que o autor participou pessoalmente de algumas viagens missionárias. Tradições antigas preservadas por escritores cristãos do século II associam Lucas a um companheiro de Paulo, possivelmente de origem gentílica e com formação médica. A data provável de composição situa-se entre os anos 60 e 80 d.C., período marcado por crescimento do movimento cristão, perseguições locais e mudanças políticas no Império. O destinatário, Teófilo, é tratado de forma formal, sugerindo alguém de posição social elevada. O propósito da obra é claro: registrar como a mensagem de Jesus saiu de Jerusalém e avançou até Roma. O livro não é apenas relato histórico, é narrativa de expansão. Ele demonstra como a promessa feita por Jesus no início cumpre progressivamente Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Agora que o cenário está estabelecido, vamos entender o que veremos nesta jornada. Neste estudo, você vai entender por que o Pentecostes não foi apenas um evento espiritual, mas um ponto de virada histórico. Como a primeira comunidade cristã se organizou e cresceu de forma explosiva. Por que a perseguição não destruiu o movimento, mas o impulsionou para fora de Jerusalém? Como a conversão de Saulo redefiniu completamente o rumo da narrativa. E por que o livro termina com Paulo em Roma, sem um encerramento convencional? Fique até o final, porque o último bloco revela algo estruturalmente único. Atos termina de forma aberta, e isso é intencional. Agora vamos organizar o caminho. Mapa do vídeo, bloco 1 de 7. A ascensão e o nascimento da igreja. Bloco 2 de 7. Pentecostes e o crescimento explosivo. Bloco 3 de 7. Perseguição e expansão além de Jerusalém. Bloco 4 de 7. A conversão de Saulo e a virada missionária. Bloco 5 de 7. As viagens missionárias e o concílio de Jerusalém. Bloco 6 de 7. Prisões, julgamentos e defesa diante das autoridades. Bloco 7 de 7. A jornada até Roma e o final aberto. Vamos seguir a progressão do livro em ordem,
acompanhando a expansão geográfica e teológica da narrativa, capítulo após capítulo, como um documentário histórico. Bloco 1 de 7. A promessa, a ascensão e o nascimento da Igreja. Nos primeiros versículos, Lucas retoma o ponto onde seu evangelho terminou. Ele menciona que, após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus. O foco aqui não é apenas aparições, mas instrução contínua. Há um período de preparação antes da transição. Jesus ordena que permaneçam em Jerusalém e aguardem a promessa do Pai. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, estabelecendo expectativa. Os discípulos, ainda com expectativa nacional, perguntam se naquele momento o reino seria restaurado a Israel. A resposta redireciona completamente a compreensão deles. Não cabe conhecer tempos ou épocas. O foco será receber poder para testemunhar. Esse versículo estabelece o eixo estrutural do livro. Poder para testemunho. A ascensão ocorre no Monte das Oliveiras. Jesus é elevado diante deles, e uma nuvem o encobre. 2 homens vestidos de branco anunciam que ele retornará da mesma maneira. O evento marca encerramento físico do ministério terreno e inauguração da fase da igreja. Após isso, os discípulos retornam a Jerusalém e permanecem reunidos em oração. O texto menciona nomes específicos dos apóstolos e registra também a presença das mulheres e de Maria, mãe de Jesus. O grupo totaliza cerca de 120 pessoas. Pedro assume liderança e aborda a necessidade de substituir Judas. Ele cita os Salmos para fundamentar a decisão. 2 nomes são apresentados: José Barsabás e Matias. Após oração, lançam sortes, e Matias é escolhido. A comunidade demonstra organização, continuidade apostólica e fundamentação nas Escrituras. Então chega o dia de Pentecostes. Reunidos em um mesmo lugar, ouvem um som como de vento impetuoso. Línguas como de fogo pousam sobre cada um. Eles começam a falar em outros idiomas, e judeus de diversas regiões, partos, medos, elamitas, habitantes da Capadócia, Egito, Roma, ouvem as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Alguns zombam, acusando-os de embriaguez. Pedro se levanta e interpreta o evento à luz do profeta Joel, conectando o derramamento do Espírito às promessas escatológicas. Em seguida, proclama Jesus crucificado e ressuscitado, citando os Salmos para sustentar sua argumentação. O resultado é imediato. Cerca de 3.000 pessoas são acrescentadas naquele dia. O capítulo encerra descrevendo a vida da primeira comunidade. Perseverança na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Muitos vendem propriedades para suprir necessidades. Há sinais e prodígios. O crescimento ocorre diariamente. Neste primeiro bloco vimos a promessa do Espírito como eixo do livro, a ascensão como transição estratégica, a organização inicial da comunidade, o Pentecostes como ponto de virada histórico, o crescimento explosivo da igreja em Jerusalém. Mas crescimento traz visibilidade, e visibilidade gera confronto. No próximo bloco, veremos como milagres públicos e oposição religiosa começam a testar essa comunidade recém-formada. Bloco 2 de 7. Pentecostes, milagres e os primeiros confrontos. O segundo bloco da narrativa amplia o que começou no Pentecostes e mostra as primeiras consequências públicas do crescimento da igreja. Se no bloco anterior vimos a promessa, a ascensão e o derramamento do Espírito, agora veremos o impacto visível dessa nova fase. O capítulo 3 apresenta um episódio decisivo. Pedro e João sobem ao templo na hora da oração, por volta da 9ª hora. À porta chamada Formosa, encontram um homem coxo desde o nascimento, que era colocado ali diariamente para pedir esmolas. O texto enfatiza sua condição permanente.
reforçando a dimensão do milagre que está prestes a ocorrer. Pedro declara que não possui prata nem ouro, mas oferece algo diferente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem salta, anda e entra no templo louvando a Deus. A cena ocorre em espaço público, diante de frequentadores habituais do templo, tornando o evento incontestável. A reação é imediata. Uma multidão se reúne no pórtico de Salomão. Pedro aproveita a ocasião para interpretar o milagre, não como poder próprio, mas como confirmação da ressurreição de Jesus. Ele relembra que aquele que foi entregue e negado diante de Pilatos é o autor da vida e que Deus o ressuscitou. O discurso conecta o evento à promessa feita a Abraão e à continuidade da história de Israel. Aqui já se percebe um padrão literário recorrente. Milagre seguido de discurso interpretativo. O capítulo 4 introduz o primeiro confronto institucional. Sacerdotes, capitão do templo e saduceus prendem Pedro e João, incomodados com o ensino sobre ressurreição. No dia seguinte, eles são levados diante do Sinédrio. A pergunta é direta: com que poder fizeram aquilo? Pedro responde afirmando que o homem foi curado em nome de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitado. Ele cita o salmo que fala da pedra rejeitada que se torna principal. O texto observa que os líderes percebem que eram homens sem formação formal, mas reconhecem que haviam estado com Jesus. Há aqui um contraste estrutural: a autoridade institucional versus autoridade espiritual. O Sinédrio reconhece o milagre, mas tenta conter a propagação da mensagem. Eles ordenam silêncio. Pedro responde que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Após ameaças, são soltos. A comunidade reage com oração coletiva. O texto descreve uma oração que cita o Salmo 2, interpretando a oposição como cumprimento das Escrituras. Pedem ousadia, não proteção. O lugar treme, todos são cheios do Espírito e continuam anunciando a palavra com intrepidez. O padrão estabelecido é claro. Oposição gera oração. Oração gera fortalecimento. No final do capítulo 4 surge novamente a descrição da vida comunitária. Ninguém considerava exclusivamente sua propriedade. Havia partilha voluntária. Barnabé é mencionado pela primeira vez, vendendo um campo e entregando o valor aos apóstolos. Esse detalhe prepara contraste imediato com o episódio seguinte. O capítulo 5 apresenta Ananias e Safira. Eles vendem uma propriedade, mas retêm parte do valor, enquanto afirmam entregar tudo. Pedro confronta Ananias, que cai morto. Safira repete a mentira e também morre. O texto enfatiza que grande temor tomou conta de todos. O contraste com Barnabé é deliberado. A narrativa demonstra que a comunidade não é idealizada, a disciplina interna severa. O tema aqui é integridade diante de Deus, não mera organização social. Apesar disso, sinais e prodígios continuam sendo realizados. Multidões se aproximam, trazendo enfermos e endemoninhados. O crescimento aumenta. Os líderes religiosos, tomados de inveja, prendem novamente os apóstolos. Durante a noite, um anjo abre as portas da prisão e ordena que continuem ensinando no templo. O padrão se repete: prisão seguida de intervenção divina. No julgamento seguinte, Pedro reafirma que é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. O conselho considera executá-los, mas Gamaliel, fariseu respeitado, intervém. Ele argumenta que movimentos humanos se dissipam, mas se for obra de Deus, não poderá ser detida. A decisão é açoitar os apóstolos e soltá-los. Eles saem regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. O texto registra que diariamente, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. O capítulo 6 introduz uma nova tensão, desta vez interna e administrativa. Surge murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária.
Os apóstolos convocam a comunidade e propõem a escolha de 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria para administrar essa necessidade, permitindo que eles se dediquem à oração e ao ministério da palavra. 7 nomes são apresentados, entre eles Estevão e Filipe. A organização se torna mais estruturada. O resultado é crescimento contínuo, e até mesmo sacerdotes passam a obedecer à fé. Já vimos o nascimento da igreja e o impacto inicial do Pentecostes. Agora acompanhamos os primeiros milagres públicos, os confrontos com o Sinédrio, a disciplina interna e a organização estrutural da comunidade. Mas 2 eventos decisivos ainda estão por vir: o martírio de Estevão e a dispersão que mudará o rumo da história. Neste bloco vimos o milagre na porta do templo e seu discurso interpretativo. O primeiro confronto formal com o Sinédrio. A oração coletiva como resposta à perseguição. O episódio de Ananias e Safira. A intervenção de Gamaliel. A organização administrativa com os 7 escolhidos. A comunidade agora está estruturada, visível e crescente, mas a tensão está aumentando. E no próximo bloco, a oposição deixará de ser apenas ameaça, ela se tornará perseguição aberta. Bloco 3. De 7. Estevão, perseguição e a expansão além de Jerusalém. O terceiro bloco inicia com a figura de Estevão, um dos 7 escolhidos para servir às mesas, mas descrito também como um homem cheio de graça e poder. O texto não o apresenta apenas como administrador. Ele realiza sinais e prodígios entre o povo. Esse detalhe mostra que a função prática não exclui a atuação espiritual. Logo surge oposição vinda de membros da chamada Sinagoga dos Libertos, composta por judeus da diáspora. Incapazes de resistir à sabedoria com que ele falava, recorrem a acusações formais. Dizem que ele fala contra o templo e contra a lei. O capítulo 7 registra o discurso mais longo de todo o livro de Atos. Diante do Sinédrio, Estevão não faz defesa emocional. Ele constrói uma narrativa histórica. Começa com Abraão, passa por José, menciona Moisés, descreve o período do deserto, o tabernáculo e o templo. O padrão do discurso revela um argumento central. Israel repetidamente rejeitou os enviados de Deus. Ao citar José rejeitado pelos irmãos e Moisés rejeitado inicialmente pelo povo, ele cria paralelos que culminam na acusação direta. Assim como os antepassados resistiram ao Espírito, também aqueles líderes haviam resistido. O discurso muda de tom no final. Estevão declara que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A reação é imediata e violenta. Ele é arrastado para fora da cidade e apedrejado. O texto registra que as testemunhas depositaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse detalhe introduz um personagem que se tornará central mais adiante. A morte de Estevão marca o primeiro martírio cristão registrado. Ele morre invocando Jesus e pedindo que o pecado não seja imputado aos que o matavam. A narrativa estabelece paralelos intencionais com a morte de Jesus, entrega do Espírito e pedido de perdão. O impacto não é apenas emocional. Ele desencadeia uma perseguição sistemática. O capítulo 8 inicia afirmando que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os discípulos, exceto os apóstolos, são dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que parecia derrota torna-se expansão geográfica. Aqui se cumpre a progressão anunciada no primeiro capítulo. Jerusalém não é o ponto final. Filipe, outro dos 7, desce à cidade de Samaria e proclama Cristo. Muitos são curados, espíritos imundos são expulsos e há grande alegria na cidade. Samaria é território historicamente tensionado com os judeus. A entrada do evangelho ali representa ruptura cultural significativa. Pedro e João são enviados de Jerusalém e impõem as mãos para que os samaritanos recebam o Espírito Santo. O episódio de Simão, o mágico,
que tenta comprar o poder espiritual, introduz novo contraste entre fé genuína e interesse pessoal. A narrativa continua com Filipe sendo direcionado por um anjo para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ele encontra um eunuco etíope, oficial da rainha Candace, que lia o profeta Isaías. O texto registra que ele lia a passagem sobre o servo sofredor. Filipe explica que o texto se refere a Jesus. O eunuco é batizado e Filipe é arrebatado para outro lugar. Este episódio é estratégico, representa a expansão para além do território judaico tradicional e antecipa alcance internacional. O capítulo 9 inicia com a figura que estava presente na morte de Estevão. Saulo. Ele respira ameaças e morte contra os discípulos e obtém cartas para prender seguidores do caminho em Damasco. No caminho, uma luz do céu o envolve. Ele cai por terra e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta identifica o perseguido com Jesus. Ele fica cego e é conduzido à cidade. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebe instrução para impor as mãos sobre Saulo. Inicialmente hesita, pois conhece sua reputação, mas é informado de que ele é instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e filhos de Israel. Saulo recupera a visão, é batizado e começa imediatamente a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. O capítulo termina mostrando que ele precisa fugir de Damasco, descido em um cesto pelo muro da cidade, e depois enfrenta desconfiança em Jerusalém, até que Barnabé o apresenta aos apóstolos. A perseguição agora não é apenas contra a comunidade. O antigo perseguidor se torna alvo. Já vimos o crescimento inicial e os primeiros confrontos. Agora testemunhamos o primeiro martírio, a perseguição generalizada, a expansão para Samaria e a conversão daquele que se tornará o principal missionário aos gentios. Mas dois elementos prometidos ainda precisam ser compreendidos em profundidade: como essa expansão se tornará oficialmente missionária e como a igreja lidará com a inclusão dos gentios. Até aqui, a história revelou como a oposição não interrompeu o movimento. Ela o impulsionou para além de Jerusalém. O martírio que parecia silenciar tornou-se o início da expansão. E aquele que perseguia agora começa a pregar. Mas os eventos que começam agora mudam completamente o rumo dessa narrativa. Eles explicam como a mensagem ultrapassa definitivamente as fronteiras judaicas e alcança povos que jamais haviam sido considerados parte da promessa. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Neste bloco vimos o discurso histórico de Estevão e seu martírio, a perseguição que dispersou a igreja, a expansão para Samaria, o encontro com o eunuco etíope, a conversão de Saulo. O movimento já não está restrito a Jerusalém, mas ainda falta uma decisão que redefinirá completamente sua identidade. No próximo bloco veremos como a missão aos gentios deixa de ser exceção e se torna a direção oficial da narrativa. Bloco 4 de 7. Pedro, Cornélio e a virada para os gentios. Se no bloco anterior vimos a conversão de Saulo e a expansão inicial para além de Jerusalém, agora a narrativa apresenta um ponto decisivo: a inclusão oficial dos gentios sem que precisem se tornar judeus primeiro. Este momento não é apenas missionário, é estrutural para toda a história do cristianismo. O capítulo 10 introduz Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, estacionada em 1900 a Cesareia. Ele é descrito como homem piedoso, temente a Deus, generoso e constante em oração. Não é judeu, mas reverencia o Deus de Israel. Um anjo aparece a ele e o orienta a enviar mensageiros a Jope para chamar Pedro.
O texto constrói duas narrativas paralelas. Enquanto Cornélio recebe instrução em Cesareia, Pedro recebe visão em Jope. Pedro está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Detalhe significativo, pois curtidores trabalhavam com animais mortos, atividade considerada ritualmente impura. Ao subir ao terraço para orar, ele vê um lençol descendo do céu com animais considerados impuros pela lei. Uma voz ordena que mate e coma. Pedro resiste, afirmando nunca ter comido nada impuro. A resposta é direta: não chames impuro ao que Deus purificou. A visão se repete 3 vezes. O simbolismo é claro. Não se trata apenas de alimentos, mas de pessoas. Quando os mensageiros de Cornélio chegam, Pedro, orientado pelo Espírito, os acompanha até Cesareia. Ao entrar na casa de um gentio, ele rompe uma barreira cultural significativa. Ele declara compreender que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e pratica justiça. Enquanto Pedro ainda fala sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição, o Espírito Santo desce sobre todos os que ouviam, assim como no Pentecostes. Os judeus presentes se surpreendem ao ver gentios falando em línguas e glorificando a Deus. Pedro então ordena que sejam batizados. Este evento estabelece precedente incontestável. O Espírito é concedido antes de qualquer rito judaico. No capítulo 11, Pedro precisa explicar seus atos aos irmãos em Jerusalém. Ele relata a visão, o chamado de Cornélio e o derramamento do Espírito. Conclui afirmando que não poderia resistir a Deus. A reação inicial é crítica, mas ao ouvirem o relato completo, glorificam a Deus, reconhecendo que aos gentios também foi concedido arrependimento para a vida. A narrativa então retorna à dispersão causada pela perseguição após a morte de Estevão. Alguns chegam até Antioquia e começam a falar também aos gregos. Em Antioquia surge uma comunidade mista significativa. Barnabé é enviado de Jerusalém para observar. Ele vê a graça de Deus e se alegra. Em seguida, busca Saulo em Tarso e o traz para Antioquia. Ali passam 1 ano ensinando. É em Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. O capítulo 12 retorna ao cenário de Jerusalém e apresenta nova perseguição, desta vez sob Herodes Agripa I. Tiago, irmão de João, é morto à espada. Pedro é preso durante a festa dos pães asmos, guardado por 4 escoltas de soldados. A igreja ora intensamente por ele. Durante a noite, um anjo o desperta. Suas cadeias caem e ele é conduzido para fora da prisão. Inicialmente, Pedro pensa estar vendo uma visão, mas percebe ser libertação real. Enquanto isso, Herodes aceita honras divinas em Cesareia. O texto afirma que um anjo do Senhor o feriu por não dar glória a Deus, e ele morreu comido por vermes. O contraste é evidente. Pedro é libertado. Herodes, exaltado, é derrubado. O capítulo encerra afirmando que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Já vimos a expansão inicial para Samaria, a conversão de Saulo, e agora a inclusão oficial dos gentios através do episódio de Cornélio. Também testemunhamos o surgimento de Antioquia como novo centro estratégico e a libertação milagrosa de Pedro. Mas ainda falta enfrentar a maior tensão doutrinária do 1º século, como integrar judeus e gentios na mesma comunidade, sem impor a lei de Moisés. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. A inclusão dos gentios não é apenas expansão geográfica, é redefinição de identidade. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada, eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois.
Neste bloco vimos a visão de Pedro e o encontro com Cornélio, o derramamento do Espírito sobre gentios, a legitimação dessa inclusão em Jerusalém, o surgimento estratégico da igreja em Antioquia, a libertação de Pedro e a morte de Herodes. A igreja agora não é apenas judaica, ela é multicultural. Mas a pergunta permanece: qual será a base comum que unirá todos esses povos? No próximo bloco veremos como essa questão é oficialmente resolvida. Bloco 5, de 7. Viagens missionárias e o Concílio de Jerusalém. Se o bloco anterior marcou a inclusão oficial dos gentios através do episódio de Cornélio, agora a narrativa entra em sua fase explicitamente missionária. O centro de gravidade começa a se deslocar de Jerusalém para Antioquia. O capítulo 13 inicia descrevendo a liderança da igreja em Antioquia. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. O texto enfatiza que, enquanto jejuavam e serviam ao Senhor, o Espírito Santo ordena que Barnabé e Saulo sejam separados para a obra. A missão nasce em ambiente de oração e discernimento coletivo. Eles partem para Chipre, terra natal de Barnabé. Em Salamina, anunciam a palavra nas sinagogas. Em Pafos, enfrentam o mágico Elimas, que tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a mensagem. Paulo, nome que passa a ser utilizado a partir daqui, confronta Elimas, que fica temporariamente cego. O procônsul crê. O padrão se consolida. Proclamação, oposição, confirmação. Em Antioquia da Pisídia, Paulo prega na sinagoga, recapitulando a história de Israel, desde o Êxodo até Davi, conectando-a a Jesus. Ele afirma que, por meio dele, é anunciado o perdão dos pecados e justificação que a lei não podia proporcionar. Muitos gentios se alegram, mas líderes judeus reagem com inveja. Paulo declara então que se voltará aos gentios. A perseguição os força a sair, mas discípulos permanecem cheios de alegria. Nos capítulos seguintes, passam por Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, após curarem um homem coxo, são confundidos com deuses, Barnabé chamado de Zeus e Paulo de Hermes. Eles rasgam as vestes, recusando adoração e explicando que são homens comuns. Logo depois, judeus vindos de Antioquia instigam a multidão, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Ele se levanta e continua a missão. O contraste entre exaltação e perseguição é imediato. O capítulo 15 introduz o maior conflito doutrinário até então. Alguns homens da Judéia afirmam que os gentios precisam ser circuncidados segundo a lei de Moisés para serem salvos. A questão ameaça dividir a comunidade. Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém para tratar do assunto com os apóstolos e presbíteros. O concílio reúne Pedro, Tiago e outros líderes. Pedro relembra o episódio de Cornélio, afirmando que Deus purificou os gentios pela fé. Paulo e Barnabé relatam sinais e maravilhas entre os gentios. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, cita o profeta Amós para fundamentar que a inclusão dos gentios já estava prevista. A decisão final não impõe circuncisão, mas recomenda que se abstenham de práticas associadas à idolatria e imoralidade. A carta enviada às igrejas gentílicas estabelece unidade sem exigir conversão cultural ao judaísmo. Este momento redefine a identidade do movimento cristão como universal. Após o concílio, Paulo inicia nova viagem missionária. Agora, acompanhado de Silas, passam por Derbe e Listra, onde Timóteo se junta a eles. O Espírito impede que preguem na Ásia naquele momento, e em Troa de Paulo tem a visão do homem macedônio pedindo ajuda. A direção muda para a Europa. Em Filipos, Lídia é convertida. Paulo e Silas libertam uma jovem possessa, são presos e açoitados. À meia-noite, oram e cantam. Um terremoto abre as portas da prisão.
O carcereiro, temendo fuga, é impedido por Paulo e acaba crendo com sua família. A narrativa alterna entre sofrimento e avanço. Em Tessalônica e Bereia, a recepção mista. Alguns creem, outros incitam perseguição. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago, referindo-se ao Deus desconhecido e citando poetas gregos. Alguns zombam, outros creem. Em Corinto, permanece 18 meses ensinando. Já vimos a expansão inicial, a inclusão dos gentios, e agora acompanhamos as primeiras viagens missionárias organizadas, culminando no Concílio de Jerusalém, o momento que definiu a identidade universal da Igreja. Mas a narrativa ainda reserva confrontos jurídicos e viagens mais longas que levarão Paulo até o centro do poder imperial. Neste bloco vimos o envio missionário a partir de Antioquia, conflitos em Chipre e na Ásia Menor, o discurso em Antioquia da Pisídia, o apedrejamento em Listra, o Concílio de Jerusalém e sua decisão histórica, a expansão para a Macedônia e a Europa. A missão agora é internacional, mas quanto mais se expande, maior será a resistência. No próximo bloco, veremos como essa resistência assume forma jurídica e política. Bloco 6 de 7. Prisões, defesas e o caminho para Roma. Se no bloco anterior vimos o estabelecimento da identidade universal da Igreja e as viagens missionárias que alcançaram Ásia Menor e Europa, agora a narrativa entra em sua fase jurídica e política. O Evangelho deixa de enfrentar apenas resistência local e passa a ser avaliado dentro das estruturas do poder romano. O capítulo 18 encerra a permanência de Paulo em Corinto e inicia transição para Éfeso, onde ele retorna posteriormente no capítulo 19. Em Éfeso ocorre um dos períodos mais longos de ministério contínuo. Paulo permanece ali cerca de 2 anos, ensinando diariamente na escola de Tirano. O texto afirma que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Sinais extraordinários são realizados, a ponto de lenços e aventais tocarem enfermos e produzirem cura. Ao mesmo tempo, filhos de Seva tentam invocar o nome de Jesus sem autoridade. E o episódio resulta em humilhação pública. Muitos que praticavam artes mágicas queimam seus livros, cujo valor é estimado em grande soma. A narrativa demonstra transformação social concreta. Mas o impacto econômico não demora a aparecer. Demétrio, ourives que fabricava miniaturas do templo de Ártemis, convoca artesãos e afirma que a pregação de Paulo ameaça seu sustento e a reputação da deusa. Forma-se tumulto no teatro de Éfeso, com multidão gritando por horas. O escrivão da cidade acalma o povo e dispersa a assembleia, argumentando que a acusação não possui base legal formal. Pela primeira vez, a estrutura administrativa romana age para evitar linchamento popular. Após passar pela Macedônia e Grécia novamente, Paulo decide retornar a Jerusalém, apesar de avisos proféticos sobre prisões futuras. Em Mileto, convoca os presbíteros de Éfeso e faz um discurso de despedida. Ele relembra seu ministério humilde, lágrimas, perseguições e dedicação ao ensino público e de casa em casa. Afirma que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Anuncia que não verá mais seus rostos e recomenda vigilância contra falsos mestres. O discurso marca a transição emocional e estrutural. No capítulo 21, ao chegar a Jerusalém, Paulo encontra líderes da igreja e participa de rito de purificação para demonstrar respeito à lei. Contudo, judeus da Ásia o acusam de introduzir gentios no templo. Forma-se tumulto, e ele é quase morto pela multidão, até a intervenção do tribuno romano, que o prende para evitar linchamento. Diante da multidão, Paulo pede para falar. Ele relata sua formação aos pés de Gamaliel, sua perseguição aos seguidores do caminho e sua conversão na estrada de Damasco. Ao mencionar envio aos gentios,
A multidão reage com violência. O tribuno decide interrogá-lo mediante açoite, mas Paulo declara ser cidadão romano. O fato altera completamente o tratamento legal. No capítulo 23, Paulo é levado ao sinédrio. Ao perceber divisão entre fariseus e saduceus, declara estar sendo julgado por causa da esperança da ressurreição. A assembleia se divide. Um complô para matá-lo é descoberto por seu sobrinho, e o tribuno o envia escoltado a Cesareia, sob proteção de soldados. Em Cesareia, ele comparece diante do governador Félix. O sumo sacerdote e advogado Tértulo apresentam acusações formais: sedição, liderança de seita e profanação do templo. Paulo responde defendendo-se com base na lei e nos profetas, afirmando esperança na ressurreição. Félix adia a decisão e mantém Paulo preso por 2 anos, esperando suborno. Após Félix, assume Festo. Novas acusações são apresentadas. Paulo, percebendo o risco de ser entregue aos líderes judeus, apela para César, direito garantido a cidadãos romanos. Antes de enviá-lo, Festo apresenta o caso ao rei Herodes Agripa II. Paulo então faz um dos discursos mais detalhados sobre sua conversão e missão, declarando que nada pregou além do que Moisés e os profetas disseram que aconteceria. Agripa afirma que, por pouco, Paulo o persuade a se tornar cristão. O veredito informal é claro: ele nada fez digno de morte ou prisão. Contudo, por ter apelado a César, deve ir a Roma. Já vimos o nascimento da igreja, o crescimento inicial, a perseguição que gerou expansão, a inclusão oficial dos gentios, as viagens missionárias e agora as defesas jurídicas diante de governadores e reis. O movimento já alcançou a Ásia, a Grécia e agora está oficialmente a caminho de Roma. Resta apenas acompanhar a última jornada, aquela que leva a mensagem ao centro do império. Neste bloco vimos o ministério prolongado em Éfeso e seu impacto social, o tumulto causado por interesses econômicos, o discurso de despedida em Mileto, a prisão em Jerusalém e defesa diante da multidão, julgamentos perante Félix, Festo e Agripa, a apelação formal a César. A missão agora não depende mais apenas de estradas e sinagogas. Ela segue escoltada por soldados romanos. No próximo bloco veremos a viagem final, o naufrágio e o encerramento aberto do livro. Bloco 7 de 7. A viagem a Roma e o final aberto. O último bloco de Atos inicia com a transferência oficial de Paulo para Roma, após sua apelação a César. Ele é entregue a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. A presença do nome da unidade militar reforça o caráter histórico do relato. Lucas, novamente utilizando as seções em primeira pessoa do plural, indica estar presente na viagem. O trajeto começa pela costa da Síria e Ásia Menor. O texto menciona portos específicos como Sidom, Mirra e Bons Portos, demonstrando conhecimento detalhado de rotas marítimas do Mediterrâneo. A navegação se torna difícil devido aos ventos contrários. Já havia passado o período seguro para a navegação, após o dia da expiação, que ocorria no início do outono, tornando a viagem arriscada. Paulo adverte que a viagem resultaria em perda, mas o centurião decide confiar mais no piloto e no dono do navio. Pouco depois, um vento violento chamado Euroaquilão atinge a embarcação. O navio é arrastado por dias, sem que sol ou estrelas apareçam, eliminando qualquer possibilidade de orientação. Cargas são lançadas ao mar para aliviar peso. O texto descreve a situação com detalhes técnicos náuticos, reforçando o realismo da narrativa. Após muitos dias sem esperança, Paulo se levanta e afirma ter recebido mensagem de um anjo durante a noite. Ele declara que ninguém morrerá, embora o navio se perca. A confiança não está na perícia marítima, mas na promessa divina de que ele deve comparecer diante de César. A presença de 276 pessoas a bordo é registrada com precisão numérica. O navio finalmente encalha próximo à ilha de Malta.
Soldados consideram matar os prisioneiros para evitar fuga, mas o centurião, desejando salvar Paulo, impede o plano. Todos chegam à terra a salvo. O episódio reforça novamente o padrão do livro, ameaça seguida de preservação. Em Malta, os habitantes demonstram hospitalidade. Enquanto recolhe gravetos, Paulo é picado por uma víbora. Os locais interpretam o ocorrido como justiça divina, mas ao perceberem que ele não sofre dano, mudam de opinião e o consideram extraordinário. Em seguida, ele cura o pai de Públio, principal autoridade da ilha, e outros enfermos são trazidos e curados. O padrão de sinais continua mesmo em território estrangeiro. Após 3 meses, embarcam em outro navio rumo à Itália, passando por Siracusa, Régio e finalmente chegando a Puteoli. Ali encontram irmãos e permanecem 7 dias. A narrativa destaca que já havia comunidade cristã estabelecida antes da chegada de Paulo, evidenciando a expansão anterior da mensagem. Ao aproximar-se de Roma, irmãos vêm ao encontro dele na Praça de Ápio e nas 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo agradece a Deus e se anima. Em Roma, é permitido que ele permaneça sob custódia domiciliar, guardado por um soldado. Ele convoca líderes judeus locais e explica que nada fez contra o povo ou contra os costumes dos pais. Afirma estar preso por causa da esperança de Israel. Alguns são persuadidos, outros permanecem incrédulos. Paulo cita o profeta Isaías falando sobre corações endurecidos e ouvidos que não ouvem. Declara então que a salvação foi enviada aos gentios e eles ouvirão. O livro encerra afirmando que Paulo permaneceu 2 anos inteiros em sua própria casa alugada, recebendo todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda ousadia e sem impedimento. Não há descrição de julgamento final. Não há registro de absolvição ou condenação. O texto simplesmente termina com a palavra avançando livremente no coração do império. Esse encerramento não é lacuna, é escolha literária. A narrativa começa com promessa de expansão e termina com a mensagem proclamada em Roma. A missão não está concluída, ela continua. Percorremos Jerusalém, Judéia, Samaria, Ásia Menor, Grécia e agora Roma. A promessa do primeiro capítulo foi cumprida geograficamente, mas o livro termina sem ponto final definitivo. Neste último bloco vimos a viagem marítima detalhada até Roma, o naufrágio e preservação dos passageiros, os sinais realizados em Malta, a chegada à Itália e recepção pelos irmãos, a defesa final diante dos judeus de Roma, o encerramento aberto com a palavra sendo proclamada livremente. A narrativa termina em Roma, mas a história que começou em Jerusalém continua além das páginas. A jornada começou em Jerusalém, com um grupo pequeno reunido em oração, aguardando uma promessa. Vimos o Espírito descer, vimos milhares se converterem, vimos milagres, confrontos, perseguições, decisões históricas e viagens que atravessaram continentes. Acompanhamos o martírio de Estevão, a conversão de Saulo, o encontro de Pedro com Cornélio, o concílio de Jerusalém que redefiniu a identidade da igreja, as viagens missionárias que cruzaram mares e cidades, os discursos diante de governadores e reis e, finalmente, a chegada a Roma, o centro do poder imperial. O livro termina com Paulo em prisão domiciliar, mas a palavra sendo proclamada com toda ousadia e sem impedimento. Esse detalhe final é decisivo. O império mais poderoso do mundo mantinha um apóstolo sob vigilância, mas não conseguiu prender a mensagem. Atos não termina com derrota. Também não termina com triunfo político. Ele termina com continuidade. A promessa do primeiro capítulo se cumpre: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A narrativa não fecha com um ponto final porque a história não estava encerrada. O livro não termina com a morte de Paulo, nem com julgamento de César, nem com conclusão formal.
Ele termina com o Evangelho avançando, e isso é intencional. A mensagem que saiu de um cenáculo em Jerusalém chegou ao coração de Roma, e dali continuaria atravessando séculos. Se essa jornada ajudou você a enxergar o livro de Atos com mais profundidade, escreva nos comentários o que mais marcou você nesta história. Qual momento foi mais impactante? Qual parte mudou sua compreensão? Se ficou alguma dúvida, deixe também sua pergunta. Sua participação enriquece o estudo e pode ajudar outras pessoas que estão acompanhando. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender como a fé cristã se expandiu desde o primeiro século. Às vezes, uma única mensagem pode reacender a chama da esperança em alguém. Se você gostou deste conteúdo e acredita na importância de estudos bíblicos profundos como este, digite Amém nos comentários. E mesmo que seja apenas uma palavra, qualquer comentário ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Se desejar apoiar este trabalho e fortalecer a continuidade deste projeto, você pode usar o botão Valeu Demais como forma voluntária de contribuição. Também pode utilizar o recurso de destaque quando estiver disponível, ajudando esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. E se quiser caminhar conosco de forma mais próxima, tornar-se membro do canal é uma maneira direta de apoiar a produção contínua de conteúdos bíblicos aprofundados. Cada apoio, cada compartilhamento, cada interação contribui para que a palavra continue avançando, assim como vimos em Atos. Que a mesma coragem que impulsionou aqueles primeiros discípulos inspire sua caminhada. Que a mesma fidelidade que sustentou Paulo em Roma fortaleça sua fé hoje. E que a mensagem que começou em Jerusalém continue ecoando através da sua vida. Que Deus abençoe sua casa, seus caminhos e sua jornada.